Tá demorando um pouquinho. Ah, estamos já. Então, já estamos ao vivo. Quem está aí nos assistindo, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje com o tema avaliação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciane, professora de Educação Física, licenciada em Educação Física, especialização em Psicomotricidade, Educação Física Escolar e, recentemente, depois de muito esperar, eu fiz o meu mestrado em Educação. E a minha colega aqui de trabalho, de profissão, professora Rosângela, se apresente aqui para o nosso público. Boa noite, eu sou Rosângela Coelho, sou pedagoga, psicopedagoga, atuo em educação há mais de 30 anos, os últimos 9 como coordenadora pedagógica, né? E estou na rede junto com a Luciane aí faz algum tempinho, né? E é um prazer falar com todos vocês. E vamos falar sobre um tema que a gente ama, né, Rosângela? Eu sou entusiasta do tema, né? Preciso estudar até mais, mas sou muito entusiasta sobre a avaliação. É um tema que mexe comigo. E eu vi algumas colegas falando também que gostam muito do tema. Falei, que bom, tomara que tenham perguntas depois aí mais para frente, para a gente poder interagir com o público. E para a gente começar, deixa eu fazer uma pergunta, Rosângela, como que foi seu dia? Meu dia foi ótimo, graças a Deus, né? Já comecei na escola, né, preparando aí as coisas profissionais, né? Pessoalmente também estou numa fase muito boa, então foi ótimo. Um pouco ansiosa com esse momento. Então, a sua avaliação a respeito do dia de hoje, de uma escala de 1 a 10, qual seria a nota? Seria 10, seria 10. A partir de quais critérios? Os critérios de bem-estar, né? Bem-estar, de estar bem, de não ter aparecido nenhum problema terrível para resolver, né? Que de alguma forma tenha me deixado meio chateada, isso não aconteceu, né? Então, os meus critérios de bem-estar, esse é o maior, né? No meu dia, então, dá 10. Então, eu comecei fazendo essa brincadeira, essa dinâmica, porque o tempo todo nós estamos avaliando, né? Faz parte do processo do ser humano. Muito, muito. A gente avalia a gente, né? Que deveria também ter isso, avalia os outros. Avalia os outros, avalia as situações, a gente está sempre avaliando, é isso mesmo. E o seu dia, Lu, foi bem também? Está bem avaliado? Tá, a partir dos critérios que eu cumpri as tarefas que eu elenquei para o dia de hoje, eu cumpri todas elas. Estou cumprindo a última de hoje, que é a live. É isso mesmo. Foi bem, graças a Deus. Então, a avaliação, eu gosto muito de desmembrar um pouco essa palavra. Avaliação, avaliar a ação. Tanto a do aluno, quanto a nossa como professores, né? E para você, como que você conceitua a avaliação? É mais ou menos isso, né, Lu? Não tem muito o que sair. É o que nós falávamos antes. A avaliação em si, ela é simples, né? Então, é avaliar, como está dito aí, avaliar. Avaliar. Eu vou levar ali meus critérios, vou olhar direitinho como que está aqui ou está ali, e aí disso tudo eu tiro, vai, o meu julgamento, né? O meu critério, é isso que eu preciso, meu julgamento é esse, ok, então a minha avaliação é assim ou não, é simples, né? O avaliar, e como você falou, a gente está avaliando a ação, né? E a gente acaba complicando, né? Tem vários mitos em volta da avaliação, né? O que você mais ouve, assim, nas escolas? Eu escuto de tudo, né? A gente escuta muita coisa, e assim, eu nem julgo os professores em relação a isso, porque a gente está sempre aprendendo, né? Mas eu escuto, por exemplo, a questão da avaliação, quando finaliza um período, um bimestre, um trimestre, a maioria dos professores fica tensa nesse momento, aí você faz um conselho de classe, né? Você escuta muito o professor perdido mesmo, ele
ele não consegue chegar a um consenso sobre aquele número, né, que infelizmente a gente precisa quantificar, é angustiante. E em relação até a instrumentos, né, Lu? A gente vê muita desinformação, muita confusão em relação aos instrumentos de avaliação. Então, tem muita história aí, viu, sobre esse tema. Rosângela, eu lembrando sobre a minha graduação, por ser licenciada em Educação Física, sinceramente, eu não lembro muito do tema avaliação. E a avaliação na Educação Física também escolar, ela é bem diferente, era também bem Sim, diferente, né? Graças a Deus sim, que mudou. Era muito voltada só para a aptidão física, sabe? Ou não sabe fazer sim. determinado movimento. Hoje em dia não é Aham. mais assim. Embora Ainda bem. algumas famílias ainda achem que é assim que se Sim, realiza, sim. né? Não Isso tem mesmo. ainda aquele Aham. conhecimento, mas enfim. Eu sempre fiquei muito intrigada com a questão da avaliação, porque na minha cabeça não se encaixavam algumas coisas. Então, desde que eu comecei a lecionar em 2005, eu fiquei encasquetando com esse tema avaliação, tanto que quando sempre que aparecia um curso, algo relacionado à avaliação, estava eu lá. E o meu mestrado foi baseado na avaliação. Não poderia ser diferente, porque uma das matérias, né, que eu estudei tinha parte da avaliação e foi aqui eu mais me identifiquei, aqui as melhores notas, enfim, as melhores interações. Então, hoje eu me sinto mais segura, e só a prática também faz isso com a gente, né? Para estar avaliando, porque quando a gente faz o passo a passo da avaliação, né, o como, o porquê e o quando e outras coisas mais, porque a educação é cheia de nomenclaturas que deixa a gente meio doidinha, tem hora, né? Com certeza. E várias levam ao mesmo ponto. Enfim. Exato. Aí você tem essa segurança de que é aquela nota. Então, você não precisa se preocupar. O aluno teve 9 no primeiro bimestre e agora caiu para 8 no segundo bimestre. É normal, o conteúdo é diferente. Você não é, e Exato. muito menos o aluno não é igual ao que era no Aham, primeiro bimestre, como Cortella fala, né? exatamente. Nós somos uma versão Exatamente. mais ampliada a cada ano. A gente vai se ampliando, Exatamente. né? Exato. Então não tem que ser igual, não tem que ter medo de É, colocar aquela nota, desde que você tenha segurança do que você fez durante todo o é. percurso do. E quando você fala, né, da formação, né, em educação física, tal, é uma dos pontos que eu acho que a gente vê nos cursos de pedagogia, principalmente ultimamente, com a questão do EAD, de um certo sucateamento desse curso, que é importante, é um tema que pouco aparece e aparece com pouca profundidade nos cursos, né? Uhum. E daí a nossa dificuldade de tratar o tema, tanto dentro da escola, quanto fora, quanto nas nossas conversas, né? E parece que é um tema doloroso para o professor, né? Ele se sente, às vezes, julgado, porque ele não sabe fazer direito, né, esse passo a passo, ele tem dificuldade de trocar essa informação com o colega, com o coordenador, com a gestão, e, infelizmente, a formação dele é deficiente demais nesse assunto, né? Entre outras Uhum. coisas, mas é um assunto que pouco se fala, é verdade. Se E você por não isso, teve muito em educação física, imagina a pedagogia não ter. Isso é muito sério. pois é, eu não me lembro, eu fico buscando aqui na memória, falei, gente, eu não me lembro muito, mas enfim. Boa noite para quem está chegando, Ângela, Angel, Karina. Boa noite para o pessoal que está chegando agora. E, continuando aqui, Rosângela, o quando, o como e o porquê da Tá. avaliação. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Primeiro, assim, se a gente for pensar racionalmente e de uma forma muito simples, né? Não complicando o que é avaliação, a gente vai determinar o quê? Eu preciso entender se o meu aluno aprendeu ou não determinado conteúdo que foi explicado, ensinado em determinado período. Na escola, como você disse, são vários termos, né, muita coisa. Então, vamos pensar numa escola que tem um bimestre, e no final do bimestre tem que fechar ali uma nota, né, quantificar ali, colocar um número para aquela aprendizagem. Né? Então, é importante, primeiro, antes da gente falar aí desse passo a passo, o que eu percebo é que quando a gente faz o planejamento, por exemplo, as aulas voltando, né,
estão se planejando aí como vai ser esse primeiro bimestre? Os Semana que vem professores já, já né? têm semana que vem, né? Os professores já estão aí se organizando, como que vai fazer esse acolhimento, como vai fazer a avaliação diagnóstica, né? Saber o que esse aluno sabe ou não, da onde eu vou partir para determinado conteúdo ser explicado, aprendido. Já nesse momento, a avaliação tem que estar na cabeça do professor, né? Ela tem que fazer parte do planejamento. Então, vamos pensar de uma maneira simples. Eu vou ensinar adição para um segundo ano, né? Então, o meu objetivo em matemática, nesse primeiro bimestre, eu vou ensinar adição. Então, eu vou usar vários recursos para eles entenderem o que é adição. Quando eu for planejar isso, eu já tenho que colocar a pergunta: bom, quando, em que período eu vou avaliar? Né? Então, assim, nossa, eu vou levar o bimestre inteiro para ensinar essa adição? Ou um mês é suficiente? Eu vou testar aí, porque eu também tenho que ver como é essa turma. Ok, então vamos dizer que o meu planejamento é que no primeiro mês eu consiga explicar e fazê-los entender a adição. Ok. Então, chegou no final desse mês, eu preciso ter um instrumento que me diga se esses alunos aprenderam aquilo que eu ensinei, se eles realmente dominam a técnica de adição. Ok. Por que eu preciso disso? Porque vamos imaginar, eu fiquei esse mês todo, né, desenvolvendo aí as minhas técnicas. A gente sabe que professor é criativo, vai usar vários recursos e atividades para explicar a adição, né? Ora, se eu não sei como avaliar, eu vou perder o meu planejamento lá. Como é? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Será que ele aprendeu? Será que ele não aprendeu? Então, eu preciso do instrumento, eu preciso do período, né, do quando e de como. Então, assim, tá, é a adição para o segundo ano. Será que o como avaliar é uma avaliação escrita? Será que é o melhor instrumento? Ou será que eu posso dar um jogo, né? Ou será que em duplas ou em trios a gente pode fazer uma gincana, né? Ou será que eu vou montar com eles algum outro recurso? Tudo isso tem que estar ali no começo do meu planejamento. Então, o como, quando e porquê, a gente tem que desenvolver logo no início, né? Porque é o passo a passo, são as metas que eu vou querer alcançar. E se a gente não tem meta, a gente fica no desejo, né? Só no sonho. Eu desejo que eles aprendam, né? Mas se você não estabelece esse passo a passo, tá bom, pode ser que aprenderem, pode ser que não. E ainda mais importante de acrescentar nesse momento, Lu, é a autoavaliação do aluno, que fazer parte desse processo, o aluno é importantíssimo, que ele entenda que ele vai ser avaliado em algum momento, que você está percebendo as dificuldades dele, né? É aquela coisa, o professor me deu nota 7. Não, ele não deu, você tirou a nota, né? O professor Você está mostrando registra para só. mim. Exatamente, né? É importante a gente saber disso, né? Ter claro para a gente que a avaliação em si ela não é complicada, mas se a gente não leva ela a sério, ela fica complicada no final do período, né? É o que eu acho. Não sei se fui clara aí no exemplo. Tem que seguir o passo a passo, porque quando a gente procura atalho, a gente não sente segurança depois no resultado. Aí que começa Exatamente. esses mitos que aparecem, não pode dar nota 10 no primeiro bimestre, depois regredir no segundo Isso, bimestre para nota. Uma, porque a nota do aluno não é sua, você só está registrando. Se você fez passo a passo, você vai se sentir seguro para registrar aquela nota. E aí tem exato. um ponto muito importante, que eu gosto muito de lembrar dessa frase. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Nós somos gestores da sala de aula, Da não sala é? de aula, exatamente. Nós somos gestores do aprendizado do aluno. Então, se a gente não tem como medir isso para saber de que ponto a gente saiu, o aluno saiu e no qual ele está agora, e depois para que ponto nós Exato. vamos avançar, fica complicado. Isso. E essa frase é de um estatístico, William Edwards. Eu até coloquei ela no meu trabalho de TCC, Uhum. porque eu acho assim muito pertinente. E na hora que a gente escolhe, até vou colocar aqui na tela, um instrumento de avaliação, tem Uhum. a questão, a gente tem uma diversidade, acho que dá para vocês enxergarem aí quem está acompanhando a gente. A gente tem uma diversidade de alunos, né? Um é diferente do outro. Um tem o seu ritmo, alguns já vêm com uma bagagem maior que o outro, enfim, a gente tem que atender
a todos eles como professores. Por isso que é importante a variação, né? Ou melhor, a variedade de instrumentos de avaliação. Não ficar aplicando sempre aqueles mesmos instrumentos de avaliação, e sem diversificar esses instrumentos, principalmente dependendo do conteúdo com o qual o professor está trabalhando, né? Exatamente. E além do instrumento, a gente precisa do critério, né? Tem um instrumento de avaliação, dentro dele tem os critérios para que eu chegue naquela nota, para que o aluno entenda como que ele foi avaliado, a partir do que ele foi avaliado. É muito legal, porque quando eu tenho essas conversas com os meus alunos, a gente combina, fala, ó, vão ser esses instrumentos durante o bimestre, todo mundo lembra? E eu sempre recapitulo, porque eles não lembram, né? E aí, e tem critério. Quais são os critérios? São estes e esses critérios que a gente vai usar, tá bom? Todo mundo lembra? Então, eu sempre faço essa recapitulação com eles, porque eles esquecem. E a troca de caderno, enfim, aquele papo de que não precisa da teoria. Então, eu sempre tenho que estar relembrando desses pontos com eles. O que a gente tem que lembrar é que, assim, o aluno, ele precisa ser participante do processo de avaliação. Ele não pode ser só aquele que vai realizar a prova, né? Então, é interessante você falar que participa para eles, né? Então, assim, bom, e aí? Eu vou avaliar vocês dessa forma, eu estarei observando vocês dessa forma, né? Porque eles também têm que se esforçar. Eu sempre falo, a aprendizagem, né? O ensino-aprendizagem é via de mão dupla, né? Então, assim, eu e o aluno. Então, eu planejo, né? Eu tenho o retorno do aluno, eu proponho, o aluno também propõe, ele precisa também ter essa autonomia de participação, porque o que a gente tem visto hoje, a sociedade cobra, né, das pessoas mais proatividade, mas a escola corta essa proatividade, corta essa autonomia. Cortam as asas. Então, exato. Então, assim, ele precisa participar de todo o processo. Ele tem que entender que aquela nota, né, foi registrada é a participação dele, né, é reflexo do esforço dele também. E não ser uma punição do professor, ou não ser, o professor me deu tal nota, ele tem que ter esse entendimento. E quem vai dar esse entendimento para o aluno somos nós, educadores, não tem outra forma. Às vezes a gente acha que é óbvio, não é possível que ele não entende. Não, ele não entende, né? Tem a frase que o óbvio tem que ser dito, né? Mas é muito importante esse diálogo com o aluno. Eu gosto muito de construir algumas coisas com eles. A mão na massa. Isso. E é construir uma maquete, é construir algo diferente para que eles utilizem de todas as habilidades que eles possuem. Porque o que eu falo para eles? O corpinho está lá, mas não é só o corpinho que a gente usa. A gente não usa só as habilidades motoras. A gente usa as habilidades socioemocionais, as habilidades cognitivas, né? Então, a gente precisa trabalhar com o aluno da forma integral, como falam, educação integral. Educação integral é isso, não é o aluno ficar das 8 até as 5 da tarde, na verdade, enchendo a cabeça do aluno de um monte de coisa que não vai levar a nada. Não é? Exatamente. Então, e a BNCC esse olhar traz isso, né? A BNCC traz esse desafio para o professor, né? Olhar esse aluno integralmente e trabalhar com ele as habilidades. E aí é importante a gente reforçar que quando a gente pensa em instrumentos, né, de avaliação, eu me lembro sempre das múltiplas inteligências, né? Porque a gente vê isso claramente nas salas de aula, né? Eu tenho aquele aluno que registra muito bem, tem facilidade, influência num texto escrito. Por outro lado, eu tenho aquele aluno que é excelente numa expressão oral, eu tenho aquele aluno que tem habilidades motoras excelentes. Então, tudo isso a gente também tem que contemplar quando avalia. E eu sei da dificuldade, né? Não é que assim, todos os instrumentos diferentes em todas as matérias, com todos os conteúdos, a gente sabe que não funciona desse jeito. Tem algumas disciplinas que vão ser mais fáceis da gente desenvolver outros instrumentos. Algumas acabam restringindo também. Mas o que não pode é o professor se acomodar e não buscar maneiras de olhar e enxergar esse aluno de uma maneira integral. Que, infelizmente, é o que a gente vê, né? Porque como é difícil,
é natureza humana, né, Lu? Então eu prefiro É. ficar onde eu estou, na minha zona de conforto. Eu sempre fiz isso e vou continuar fazendo, né? Mas é isso mesmo, infelizmente é assim também que o cérebro às vezes processa, né? O modo Sim, sobrevivência. Eu vou ficar aqui para eu poder sobreviver. Mas enfim, exatamente. quais os instrumentos de avaliação assim mais rotineiros que você vê na escola? Tá. A prova, né? Uma prova escrita, é a Que é que a eu mais bimestral que a vejo. gente fala, né? Às vezes tem professor que dá a prova bimestral, a prova mensal, né? Mas é prova, né? Ele pode até considerar como dois instrumentos, mas eles são dois instrumentos iguais, não diferentes, Sim. né? Eu vejo muito prova, eu vejo coisas que me incomodam um pouco, por exemplo, usa-se o caderno, o registro no caderno como instrumento de avaliação. Eu particularmente não concordo, né? O caderno o aluno tem que enxergar como uma ferramenta de anotações para que ele possa ter o registro, para ele que possa consultar sempre que possível. Então, se está ou não completo o caderno, é um problema que o aluno vai ter que enfrentar quando ele tiver que voltar naquelas anotações. É a Agora, organização dele, né? exato, agora colocar isso como um instrumento, né, e quantificar isso, eu vejo bastante. Eu vejo uma outra coisa que também me incomoda um pouquinho, é assim, ele participou de tal evento, né, então eu vou colocar isso como um instrumento avaliativo. Então, sei lá, se teve a feira, a festa da primavera, a festa junina, sei lá o quê, aí abre-se lá no campo, esse é outro instrumento e coloca uma nota, né? Aí, a minha, é o que eu tenho falado aos professores, tá? A participação, por exemplo, naquele evento, de que maneira ele demonstrou para você que ele aprendeu e o quê? O Aí entram os caderno, né? critérios, né, Rosângela? Se você tem um Isso, instrumento de avaliação, você tem que ter os critérios, que é a partir dos critérios que exato, você vai ter uma nota. Então, participou a exatamente. partir de qual critério? Participou E eu como? acho que é isso que dá o nó, né, na cabeça dos professores, porque eu nem acho que está errado você considerar a participação deles, não. É uma forma de você motivar. Eu sou de uma época aí que o professor fazia o quê? Eu vou dar o ponto positivo, né? Então, assim, eu participei da feira, eu ajudei no sei o que lá, e o professor punha o tal do ponto positivo. Aí, na hora que ele Ah, fechava a nota, né? Aí, o que eles faziam? Se você teve 5 pontos positivos, eu consigo te dar uma melhoradinha nessa nota final. Então, assim, era um eu lembro. critério de participação, né? Mas, assim, não era uma nota fechada. Né? Hoje, o que a gente vê é assim, o caderno está ok, então esse caderno é 10, esse é 5, e chega lá, tira uma média aritmética, e aí o aluno, por exemplo, ele sabe alguma coisa da sua disciplina? Por exemplo, ele aprendeu a adição? O que o Sim. caderno dele está mostrando? Ele aprendeu a adição ou não? Né? Então, a gente precisa Rever isso, né? esclarecer, repensar isso aí. Ó, tem o GSEC, seu É meu cunhado. Olá, pessoal de São Bernardo. grande ABC, né? Faz Grande parte da ABC. grande ABC. Isso. Obrigada por estar aqui acompanhando. Obrigada, família apoiando. Então, a gente pode até usar caderno e participação como critérios dentro Isso, de um instrumento de avaliação. O caderno exato. seria um critério de organização, como esse aluno ele se Isso, organiza durante as aulas, né? exato. E para ele Exato. também perceber, eu pego os cadernos de alguns alunos e eu falo, meu Deus do céu, criatura, como que você consegue estudar? Porque nossa, é uma bagunça. Aí eles misturam educação física lá com história, depois vai lá com ciências. Gente, eles não Uhum. estudam, né? Porque nem eles acham. Quando eu peço para ver, eu falei, Exato. eu quero ver, eu quero vistar. O vistar quer dizer que eu vi o seu caderno. Se está correto ou não, a gente vai ver isso depois, lá na hora que a gente for discutir o Uhum. assunto em sala de aula, né? Porque não dá tempo de É, você corrigir todos os cadernos, mas dá tempo da gente conversar com todos em sala de aula para verificar o que cada um fez. Mas a gente percebe que, infelizmente, eles não têm essa organização. Fundi 2 não tem essa organização. Alguns do Fundi 1 são bem mais organizados que o Fundi 2. E a gente sabe que eles não vão estudar, porque eles não conseguem se encontrar dentro do caderno. exato.
né? Exatamente. Tem essa questão. Então, instrumento de avaliação e critérios de avaliação, eles andam juntos, eles fazem um conjunto aí para realmente fazer a nota de cada um, que depois soma, divide e sai a nota do bimestre. Mais alguma Exatamente. consideração aí sobre os Um vai instrumentos? complementar o outro, né? Sim. Alguma pergunta de quem está aí Eu acho que assim, acompanhando? instrumento, Instrumentos tem muitos, né? que Aí vai instrumento depender. nossa, é muita coisa. Aí vai depender do perfil da sua sala de aula, vai depender do conteúdo com o qual você está trabalhando, e aí você vai procurar o melhor instrumento de avaliação para você utilizar, depois de você É, fazer essa análise. E eu acho que quando, né, surgir dúvidas, porque elas são frequentes, né, no dia a dia do professor em relação a esse tema, é se fazer a pergunta, né, esse instrumento, ele está me ajudando a entender se esse aluno aprendeu o que eu estou tentando ensinar, né? Se isso te ajuda, é um instrumento que você pode utilizar, né? Porque a avaliação é isso, eu tenho que verificar se esse aprendizado aconteceu. E além disso, né, quando a gente fecha o ciclo, né, voltando lá no exemplo que eu dei, então, um mês de adição, eu fiz lá uma avaliação, eu percebi que, sei lá, 80% da sala está ótimo, conseguiu aprender adição. O que eu vou fazer com os 20% que não aprenderam? Então, a avaliação também é um momento de eu reavaliar o meu trabalho e melhorar, porque esses 20% também estão sob a minha responsabilidade. Então, eu preciso tocar, né, o barco com aqueles 80 que aprenderam adição, mas eu tenho que achar algum jeito de atingir esses 20% que estão ficando para trás, né? Então, a avaliação também serve para isso. Quando a gente quantifica, né, e tira uma média, e olha lá o nosso diário, tarjeta eletrônica, ou qualquer coisa que seja, você vê ali o mapa de notas da turma, né, é avaliação também do seu trabalho, e é o momento de você rever o seu planejamento, né? O que eu posso fazer para melhorar. Olha só, a minha sogra também está assistindo. Ó, o pessoal Ah, está me é? apoiando muito. Mas que bom, Beijo, sinal. Julinha. Olha aqui, outra cunhada. O pessoal está apoiando muito. Obrigada. E já combina com E eles que aí? eles têm que estar aqui com a gente uma vez por mês. É, é isso aí. Bom, E e aí, para a vocês têm gente. uma pergunta, né? Quem está assistindo aí, será que tem alguma questão? Quer falar alguma coisa aí? Olha, esse pessoal é muito tímido. Tem um pai aqui conhecido lá da escola, o senhor Cláudio. Ele fica preocupado com relação aos alunos que acabaram passando de ano, né? E nem sabem escrever um nome. Essa preocupação dele. Só que agora acredito que mudou de novo, né, Rosângela? O primeiro ao terceiro ano fazia parte de um ciclo. Eu agora já estava lendo, o terceiro ano se desvinculou desse ciclo já? Porque Por tinha uma enquanto, mudança não. para ser feito. Não foi feito, Ia então. ser feito, né? Na rede de Continua, IPO então, ia ser primeiro ao feito terceiro ano, um ciclo. um ciclo, Tá. continua, ainda não foi Então, feito a alteração. A então gente, o pai está preocupado e a gente também, né? Existem aí alguns estudos, alguns movimentos das próprias escolas para fazer reagrupamentos diferenciados com esses alunos, né? Para a gente conseguir atingir aqueles que acabam ficando para trás, né? Mas é interessante que os pais também, né, se coloquem, os pais procurem a escola, compartilhem também dessa sua angústia, procurem a Secretaria de Educação, compartilhem dessa angústia também, né? Porque o que acontece? Se a gente trabalhar isolado, né, sou professor, a gente também não tem muita força. E se a gente vê que o pai tem essa preocupação pedagógica, isso dá um apoio enorme para a escola. Né? sim. Então, parabéns a esse pai também que se preocupa, né? E que compartilha essa angústia aí, tanto com a escola quanto com a Secretaria de Educação, para a gente buscar também um movimento de melhoria, Mais né, agora. nessa situação aí, ainda mais agora, pós-pandemia.
Magda, querida, muito obrigada. Muito, nossa, que bacana, E muita ó, gente aí apareceu tá. gente da minha família aqui, pelo menos um, que só estava dando Ah, olha família lá. da Rosângela, agora apareceu aqui. A minha cunhada e a Liz. Ou Ah, não, minha mãe e a aí, Liz. ó. Beijo para vocês. Bom, então a gente fica por aqui, a gente combina de conversar de novo sobre avaliação, que é um tema bem vasto, né? Tem as Bem, hoje funções, foi, tem os tem, tipos, que é importante que, sim, sim, cada um de nós, como professores, a gente passe a avaliar cada vez melhor e com segurança, né? Quando a gente é, não tem segurança, aí fica difícil de colocar realmente, registrar a nota ali para é, colocar no boletim do aluno. E é também ficam verdade, aquelas lacunas, né? Que o aluno pode ter dúvida do porquê daquela nota, alguma família pode ter dúvida do porquê daquela nota, e você tendo todos os registros, os instrumentos, fica muito fácil de mostrar o é, porquê o daquela nota. porquê, Foi a exatamente. ação desenvolvida pelo aluno que O aluno, resultou naquela notinha é lá, isso aí, né? é isso aí. E nos Eu próximos quero, encontros, pode falar. aham. Não, eu ia até falar sobre isso, né? Que eu acho que as pessoas têm os nossos contatos que podem, né, nos contatar, sugerindo temas, sugerindo, colocando algumas dúvidas, algumas coisas que a gente pode desenvolver sobre esse tema aí nos nossos próximos encontros, né? O que a gente está falando é da sala de aula de acordo com a nossa vivência e experiência, né? Ali, escola, É, chão da escola, é, vamos dizer assim. E é, tem uma avaliação mais elaborada, que são as avaliações externas, que daí é um, é um outro papo, vamos dizer assim. Aí eu vou procurar é, trazer uma convidada especial aqui para conversar com a gente sobre essas avaliações. Mas acho tá, que para joia. começo é isso. Semana que vem, professores voltando, dentro do planejamento anual, Uhum, está lá o planejamento da avaliação durante os bimestres. E não adianta também ficar como que é muito ansioso com relação a isso, porque por mais que você conheça, vou trabalhar com os mesmos alunos, mas eles estão diferentes, eles já estão um pouco mais sim, amadurecidos ou não, sim, né? A gente tem que esperar aí as primeiras semanas e retomando devagarinho, mas já tendo ideia do que vai ser aplicado. E ir é escolhendo os verdade. instrumentos de avaliação conforme o perfil da sala e Dessa, também o conteúdo que vai ser o trabalhado, né? conteúdo. É isso mesmo, tá certo. Então, a gente fica por aqui. Obrigada por todo mundo que acompanhou, familiares, colegas de trabalho, os pais aí que acompanharam. E a gente volta mês que vem, né, Rosângela? Se Deus quiser. Daí a gente Agradeço já. também aí o apoio da família, o apoio dos colegas, né? Agradeço o convite, Lu, né? Que a gente conseguiu. Hoje foi uma pincelada ali, um bate-papo, né? Sobre as nossas angústias também, né? E é um Sim. tema apaixonante e a gente está aqui à disposição de vocês. Eu agradeço muito mesmo a participação e o convite. E a gente volta em fevereiro. Quem sabe Se depois do Deus quiser. carnaval? É. A gente combina e coloca aí nas redes sociais. Gente, obrigada e até a nossa próxima live. Tchau, gente.